Agora a gente vai falar de uma outra variante de máquinas de Turing. A gente vai falar das máquinas que permitem o não determinismo na função de transição. Quando nós definimos a máquina na aula passada, a gente tinha que a função de transição levava sempre a uma única possibilidade. Agora a gente vai permitir um conjunto de possibilidades para um dado estado Q e símbolo A na fita. A gente vai poder ir para vários estados diferentes, escrever diferentes valores na nossa fita e fazer diferentes movimentações também. Muito parecido com o conceito que a gente já tinha, né, de não determinismo, tanto para autômatos finitos como para autômatos de pilha. Nesse slide, a gente só deixa claro que a gente vai redefinir a função de transição, agora como sendo o produto cartesiano de um estado com símbolo de fita para um conjunto que contém estados, símbolos de fita e movimentação esquerda e direita. Então, relembrando o conceito de computação não determinística, a gente vai ter agora uma árvore de configurações possíveis a partir de uma cadeia e de um estado inicial. A gente chama aqui a configuração inicial como sendo a raiz dessa árvore, e a gente vai ter diferentes ramos que podem ser percorridos durante a simulação das diferentes computações que a nossa árvore não determinística agora vai nos dá. A gente tem que em uma máquina de Turing não determinística, se em algum desses ramos a gente aceita a cadeia, então a máquina ela aceita a cadeia, então ela vai parar e aceitar a cadeia também. Lembrando que as configurações de uma máquina de Turing, quando ela chega em um estado de aceitação, que é o que aceita, o efeito é imediato, então não importa se você leu toda a cadeia ou não, mas se atingir o estado de aceitação, o efeito é imediato, a máquina para e aceita aquela cadeia. Então, nesse ramo aqui, a gente teve uma sequência de configurações que a gente chegou em uma aceitação. Na máquina não determinística, a gente pode ter outros ramos em que a gente chega no estado que rejeita. Então, esse ramo rejeitou a nossa cadeia. Só que a gente pode ter também ramos que vão entrar em looping. A gente falou sobre isso. Então, nem sempre um dos ramos da máquina não determinística vai chegar em uma situação de parada. Ele pode entrar em looping, sim. Mesmo entrando em looping, se um dos ramos chegou em aceitação, a máquina aceita a cadeia. Essa é a definição da máquina não determinística. Aparentemente, mais uma vez, essas máquinas parecem mais poderosas do que as máquinas de Turing padrão. A gente viu um exemplo desse quando a gente falou de autômatos de pilha. A gente viu que os autômatos de pilha não determinísticos, eles tinham maior poder computacional do que os determinísticos. Só que no caso dos autômatos finitos, isso não valia. E o mesmo vai acontecer aqui para as máquinas de Turing, ou seja, o não determinismo não vai adicionar poder computacional a esse modelo. Então, eles não são mais poderosos, porque a gente vai ter esse resultado aqui que mostra que uma máquina não determinística vai ter sempre uma máquina de Turing padrão, que é aquela máquina com uma fita, no caso não, né, não com uma fita. A gente vai mostrar por máquinas com múltiplas fitas, mas a gente sabe que uma máquina com múltiplas fitas pode ser convertida em uma fita. Então, a gente pode falar que esse resultado vai mostrar para a gente que uma máquina de Turing não determinística tem sempre uma máquina de Turing determinística que é equivalente. Qual que vai ser a ideia da prova? Mais uma vez, converter um modelo no outro. Suponha que a gente tem uma máquina não determinística aqui, chamada de N. A gente vai mostrar como construir uma máquina determinística D com 3 fitas. Aqui a gente tem ilustrado a máquina D. Essa máquina D, ela vai simular todas as possíveis computações não determinísticas que a minha máquina N pode fazer. Então, pensando lá naquela árvore, a gente vai simular todos os ramos daquela árvore dentro dessa máquina com 3 fitas. Como que vai funcionar essa máquina com 3 fitas? Na fita 1, a gente vai ter a palavra, que vai ser processada, então, que é o input state. Essa fita vai conter a entrada. E a entrada na fita 1, ela é chamada de read-only. Então, você nunca vai escrever na fita 1, você só vai escrever na fita 2 e na fita 3. A fita 2, ela vai ser chamada de fita de trabalho. Então, ela vai manter uma cópia
da fita da máquina não determinística em uma das computações no ramo não determinístico. Pensa lá na árvore de possibilidades do não determinismo. Uma daquelas possibilidades vai estar sendo simulada, e a gente vai guardar a fita daquela possibilidade que a máquina estaria naquele ramo, aqui na nossa fita 2. E a fita 3 vai servir para guardar em qual posição dessa árvore de não determinismos a nossa máquina D que está simulando está. A gente vai ver como que a gente vai enumerar essas possibilidades do não determinismo no próximo slide. Então, a primeira pergunta que a gente deve fazer, como que a gente vai percorrer a árvore de possibilidades de computação não determinísticas? Primeiro, a gente vai precisar enumerar cada um desses nós da nossa árvore. Então, lembrando, aqui é o nó inicial, da configuração inicial, em que a gente tem lá Q0 seguido da palavra W. Tá? É isso que a gente tem escrito aqui, ó. Essa é a configuração inicial. O que eu acabei de falar para vocês é que a nossa máquina determinística ela vai simular todas as possibilidades. Então, ela vai simular essa possibilidade, depois essa, depois essa, depois essa, e assim por diante. E o que a gente tem é que se em uma das possibilidades que foi simulada a gente chega no estado que aceita, então a máquina de Turing com 3 fitas vai parar e aceitar a cadeia. Dessa forma, nós garantimos o mesmo comportamento de uma máquina não determinística na nossa máquina determinística. Bom, para que a gente possa fazer isso, a gente precisa criar um esquema para enumerar cada nó dessa árvore de possibilidades. O primeiro nó ele vai ser enumerado com um símbolo em branco, que é o que a gente tem representado aqui. O nó da esquerda, o filho dele, vai ser representado com o símbolo 1. O filho da direita vai ser com o símbolo 2. O filho do filho da esquerda, que é esse aqui, ó, vai ser representado com o símbolo 1 e 1. Enquanto que o filho desse daqui vai ser representado com o símbolo 2, 1. Deixa eu fazer com preto aqui, né? E esse aqui, 2, 2. O filho dele da esquerda vai ser o 2, 1, 1. E o filho da direita vai ser o 2, 1, 2. Percebam, cada nó na árvore tem o seu valor como um endereço, e os filhos dele vão ter o mesmo prefixo que o nó pai tem, mas o concatenado, na verdade, com 1, 2, 3, dependendo de qual que é a ordem que esse filho vem na simulação do não determinismo. Então, esse aqui vai ser o 2, 2, 1, esse vai ser o 2, 2, 2, esse o 2, 2, 3. Esse aqui de baixo seria o 2, 2, 2, 1 e assim por diante. A gente vai enumerar, então, todas as possibilidades de configuração, seguindo essa ideia aqui de concatena o rótulo do nó atual com o rótulo do pai, mais a ordem em que ele está nos descendentes. Então, se a gente quiser saber quem é o nó 222, o que a gente faz? A gente vem, a partir da raiz, a gente vai para a segunda opção. Então, deixa eu mostrar aqui. A segunda opção é essa daqui. Então, consumir o primeiro. Vou para a segunda opção de novo, que é essa daqui, então, consumir o segundo. E, mais uma vez, a segunda opção é essa daqui. Com isso, a gente cria agora um endereçamento na árvore relacionado às decisões que a máquina toma, sempre partindo do nó raiz. Então, se a máquina está no nó raiz, ela tem a primeira possibilidade de não determinismo na função de transição é vir para cá. A segunda é vir para cá. Se eu falar para ele ir para a configuração 222, ele ignora a primeira e vai para a segunda. Depois, vai de novo para a segunda opção e depois de novo para a segunda opção. Com isso, a gente vai ter uma forma única de enumerar todos os nós na minha árvore de configurações não determinísticas e a máquina vai poder simular todas essas configurações através de uma busca em largura. A máquina determinística D vai fazer uma busca em largura. Como que é mesmo o algoritmo de busca em largura? A gente vai visitar um nível por vez dessa árvore aqui. Então, primeiro a gente vai visitar esse nível 0, depois o nível 1, nível 2, nível 3 e assim por diante. O que significa visitar um nível? Significa que primeiro eu vou simular a configuração
1 desse nível, depois a configuração 2. Depois, no próximo, eu simulo essa configuração que é 1, 1, e depois a outra simulação que é 2, 1, e depois a outra que é 2, 2. Certo? A gente vai sempre visitar os filhos do nível superior que a gente tinha visitado antes. E aqui tem uma pergunta que é interessante. Fala assim, por que a gente não pode fazer uma busca em profundidade nessa árvore aqui de configurações possíveis do não determinismo? O que seria uma busca em profundidade? A busca em profundidade seria, primeiro explora essa configuração, depois essa, aí acabou, não tem mais. Volta para cá, explora essa, acabou, volta, explora essa. Depois vem para cá, explora essa, e assim por diante. Por que a gente decidiu fazer uma busca em largura? Bom, a resposta é que se em algum desses ramos aqui tivéssemos uma configuração em que a máquina entra em looping, já que ela é uma máquina não determinística, uma dos ramos pode entrar em looping. A nossa máquina determinística D ia ficar nesse looping para sempre. Então, a gente não ia conseguir voltar para fazer as outras configurações. Tá? Então, a ideia da busca em largura é porque a gente vai tentar uma configuração, se não der certo, a gente vai para outra. E aí, se não der certo, a gente vai para outra aqui, todas sempre no mesmo nível. Agora, se a gente entrasse em um looping, a gente ia ficar descendo eternamente. E a gente podia nunca chegar num estado de aceitação, mesmo que a nossa árvore de possibilidades levasse aqui a um estado de aceitação. Então, a busca em profundidade não funciona. O que vai funcionar vai ser uma busca em largura. Então, na terceira fita, a gente vai ter essa indicação aí do endereçamento na árvore de possibilidades do não determinismo através desse formato de enumeração que a gente acabou de discutir. É isso que a gente vai ter na fita 3. A partir do valor da fita 3 e do valor que está na fita 1, eu consigo escrever o próximo passo, que vai ser a aplicação da função de transição na fita 2. Então, a gente vai poder, partindo da fita 1, eu decido, vou tomar primeiro a decisão da função de transição, a segunda decisão possível. Então, vai fazer uma transformação na fita 1 e vai guardar aqui. Depois, mais uma vez, a segunda decisão possível. Faz a aplicação aqui e continua. E agora a terceira possibilidade na árvore de não determinismo. Tá? Então, esse endereço de enumeração que a gente falou aqui, ele vai ser sempre incrementado. E aqui a gente tem um esquema, supondo que o número máximo de nós nessa árvore é B, igual a 3. Então, os endereços que a gente testaria seria primeiro 1, o 2 e o 3, depois o 1, o 1, 2, depois o 1, 3, e aí depois 2, 1, 2, 2, 2, 3. Sempre que a gente termina o módulo de 3, a gente incrementa mais um, tá? E vai seguindo assim. Muitos desses endereços, eles vão ser posições inválidas, que não existem, na verdade, na árvore de possibilidades do não determinismo. Mas aí, simplesmente, a função de transição não vai existir, a gente encerra e vai para a próxima tentativa. Se em algum momento algum ramo alcança o estado de aceitação, a máquina de Turing determinística aceita W, que é o que a gente tinha aqui. Se não, a máquina ela vai rejeitar e ela vai ficar em looping. Por quê? Porque a simulação vai continuar, ela vai continuar buscando alguma configuração que chegue em que aceita, e ela pode nunca chegar nessa configuração, e a gente fala que a máquina continua em looping. Certo? E a prova formal, para que a gente tenha que qualquer máquina não determinística possa ser simulada por uma determinística com 3 fitas, é esse algoritmo aqui. Então, sobre a entrada W, a gente vai ter a máquina com a fita 1 contendo W e a fita 2 e 3 vazias. Depois, a gente copia a fita 1 para a fita 2, que é aquela fita de trabalho, e aí, usando a fita 2 para simular alguma das computações não determinísticas da nossa máquina N. Antes de cada passo, consulte o próximo símbolo na fita 3. Então, a gente vai ver para onde que a gente vai na função de transição para determinar qual escolha que a gente deve fazer. E aí, se não restar mais símbolos na fita 3, ou se a escolha for inválida,
você aborta o ramo. Por isso que a gente falou que, ao mesmo tendo configurações que não existem, tudo bem, porque você vai tentar essa configuração, não existe, o ramo acaba, você vai para o próximo. E aí, nesse caso, você vai para o passo 4, quando você não tem essa configuração definida. Você também vai para o passo 4 se atingir o estado de rejeição, mas se você tiver uma configuração que aceita, aí você para e aceita a cadeia. No passo 4, você substitui quem está na fita 3, o que estava mesmo na fita 3? O endereço na árvore. Substitui a cadeia naquela ordem lexicográfica, que foi o que a gente fez usando o prefixo, vai incrementando, e aí simula o próximo ramo da computação a partir do passo 2. Então, volta para o passo 2, copia a fita 1 na fita 2 e aplica de novo todas as transições desde lá da raiz até você chegar na configuração que você quer, de fato, simular. Essa é a prova. E como consequência desse resultado, a gente tem que uma linguagem ela é Turing reconhecível se e somente se existir uma máquina de Turing não determinística que a reconhece. Mais uma vez, a prova é simples, porque se a gente tem uma máquina de Turing que a reconhece determinística, então essa máquina é um caso de um particular de uma máquina não determinística, e a volta é feita com o resultado anterior, onde qualquer máquina não determinística pode ser convertida em uma máquina determinística.